Meu nome é Vanusa. Vou contar uma história que ainda dói quando lembro, mas que me ensinou quem eu realmente sou. Vou contar sobre o dia em que completei 30 anos e descobri que vinha aceitando migalhas disfarçadas de amor. Vou contar sobre humilhação, sobre silêncio e sobre o momento em que meu pai me mostrou que eu sempre vali mais do que imaginava. Tudo começou muito antes do meu 30º aniversário. Comecei a perceber as coisas aos poucos, como quem vai juntando pedaços de vidro no chão e só depois entende que aquilo era um espelho inteiro. Casei com Will há 5 anos. Na época, achava que tinhas encontrado o homem certo. Ele era carinhoso no começo, atencioso, sempre com um sorriso fácil que me fazia sentir especial. Tinha daquele jeito de fazer piada no momento certo, de pegar na minha mão em público, de me olhar como se eu fosse a única pessoa no ambiente. Eu me apaixonei por isso, por me sentir vista, por me sentir escolhida. Conheci a família dele antes mesmo de aceitar o pedido de casamento. Lembro que ele marcou um almoço no restaurante preferido deles, um lugar sofisticado no bairro nobre da cidade, com garçons de colete e cardápio em francês. Eu nunca tinha estado em um lugar assim. Fiquei nervosa com a roupa, com os talheres, com tudo. Will percebeu e segurou minha mão por baixo da mesa, dizendo que estava tudo bem. Mas não estava. A mãe dele, Soledad, era uma mulher alta, elegante, daquelas que ocupam espaço sem precisar falar muito. Ela tinha cabelos escuros presos em um coque impecável, usava um conjunto de pérolas no pescoço e nos pulsos, e carregava uma bolsa de marca que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 3 meses. Ela tinha uma maneira peculiar de olhar para as pessoas, como se estivesse sempre avaliando algo invisível. Quando Will me apresentou, ela estendeu a mão de um jeito protocolar, sem calor. Apertou minha mão rapidamente e depois a soltou, como se tivesse tocado algo desagradável. Então você é a Vanusa, ela disse, e havia algo no tom de voz dela que não consegui decifrar na época. Agora sei que era desdém. Sim, senhora, é um prazer conhecê-la, respondi, tentando soar confiante. Ela não sorriu. Apenas assentiu levemente e se virou para Will, perguntando sobre o trabalho dele, sobre um projeto que ele estava desenvolvendo, sobre assuntos que me excluíam completamente. Fiquei ali sentada, mexendo no guardanapo, tentando parecer confortável. O pai de Will, Senhor Rodolfo, estava presente também. Era um homem calado, com cabelos completamente brancos e óculos de armação grossa. Ele sorriu para mim uma vez durante todo o almoço. Um sorriso rápido, quase apologético, como se ele soubesse algo que eu ainda não sabia. Eu trabalhava como contadora em uma empresa pequena no centro da cidade. Não era glamouroso, mas pagava as contas. Minha família sempre foi simples. Meu pai, Osvaldo, trabalhou a vida inteira como motorista de ônibus. Acordava às 4 da manhã, quando o céu ainda estava escuro e as ruas vazias, para começar sua rota. Voltava exausto às 9 da noite, com as costas doendo e os olhos cansados, mas sempre com um abraço guardado para mim. Minha mãe, Conceição, costurava para fora antes de falecer quando eu tinha 18 anos. Ela fazia roupas sob medida, vestidos de festa, concertos. Ficava até tarde com a máquina barulhenta funcionando na sala, sempre terminando os trabalhos no prazo. Cresci vendo os dois se esforçando, economizando cada centavo, mas nunca reclamando. Eles me ensinaram que trabalho dignifica, que honestidade vale mais do que conforto fácil, que respeito não se compra. Quando Will me pediu em casamento, fiquei radiante. Achei que tinha encontrado meu lugar no mundo. Ele ajoelhou em um restaurante simples, sem espalhafato, com um anel singelo que eu amei imediatamente. Disse que queria construir uma vida comigo, que eu era especial, que me amava. Eu disse sim, sem hesitar. Meu pai chorou quando contei. Chorou de alegria, achando que eu seria feliz. Achando que eu teria uma vida melhor do que a que ele e minha mãe puderam me dar. A família de Will tinha dinheiro. Não era fortuna extravagante, mas era conforto sólido. O pai de Will tinha uma rede de 4 farmácias na região, negócio que ele construiu ao longo de 30 anos. Eram farmácias bem-sucedidas, sempre cheias, com funcionários uniformizados e sistemas modernos. Soledad nunca tinha trabalhado fora. Ela administrava a casa, os funcionários domésticos, as festas que promovia regularmente. Tudo girava em torno dela. Ela era o Sol e todos os outros eram planetas orbitando.
No começo, Soledad foi educada comigo. Nunca calorosa, mas educada. Ela sorria quando eu chegava, um sorriso que não chegava aos olhos. Perguntava sobre meu trabalho com um interesse que parecia mais protocolo do que curiosidade genuína. Oferecia café em xícaras de porcelana fininha, que eu tinha medo de quebrar. Mas havia algo nos olhos dela, uma frieza que eu não conseguia nomear. Era como se ela estivesse constantemente me medindo, e eu sempre ficasse aquém do esperado. Como se houvesse um padrão invisível que eu nunca atingiria. Como se minha presença fosse tolerada, mas não desejada. Will não ajudava. Ele era filho único e tinha uma devoção quase religiosa pela mãe. Quando ela falava, ele ouvia como se fossem mandamentos. Quando ela pedia, ele atendia sem questionar. Quando ela sugeria, ele obedecia como se fosse ordem divina. Eu tentava entender. Tentava ser compreensiva. Afinal, ela era a mãe dele. Ela o criou. Ela estava presente na vida dele muito antes de mim. Mas com o tempo percebi que Will não tinha opinião própria quando Soledad estava por perto. Ele simplesmente se dissolvia. Virava uma versão menor de si mesmo, um eco das vontades dela. Os primeiros meses de casamento foram tranquilos. Morávamos em um apartamento que o pai de Will tinha comprado para ele quando se formou na faculdade, 5 anos antes. Era um lugar bonito, moderno, em um prédio novo com portaria 24 horas e área de lazer completa. O apartamento tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma varanda comprida com vista para o parque municipal. Eu decorei cada canto com carinho. Passei semanas escolhendo almofadas, plantas, quadros. Queria que aquele lugar fosse nosso. Queria deixar minha marca. Queria me sentir em casa. Mas Soledad tinha chave. Ela aparecia sem avisar. De manhã, de tarde, às vezes no fim de semana. Simplesmente aparecia. Entrava, olhava em volta, fazia comentários. Sempre comentários. Nunca eram diretos, nunca eram agressivos. Eram sutis, veneno em gotas pequenas. Essas almofadas não combinam muito com o sofá, não é? Ela dizia, tocando levemente o tecido com a ponta dos dedos, como se estivesse testando a qualidade e encontrando defeito. Talvez algo mais neutro ficasse melhor. Algo mais elegante. Ou então, você regou demais essas plantas. Olha umas folhas. Elas vão morrer assim. Você precisa aprender a cuidar das coisas. Ou ainda, esse quadro aqui é interessante. De onde você tirou? Ah, de uma loja de decoração comum. Entendo. Tem certo charme, um charme simples. Eram frases pequenas, mas elas se acumulavam. Cada uma era uma gota. Sozinhas pareciam inofensivas. Juntas, formavam um rio que me afogava aos poucos. Eu trocava as almofadas, regava menos as plantas, mudava os quadros de lugar. Comprava coisas mais caras, mais neutras, mais do gosto dela. Tentava agradar. Tentava me encaixar. Tentava ser boa o suficiente. Will nunca percebia, ou fingia não perceber. Quando eu tentava conversar sobre as intromissões da mãe dele, ele desconversava. Dizia que ela estava apenas tentando ajudar, que ela tinha bom gosto, que eu deveria aceitar os conselhos, que era bobagem ficar chateada com isso, que eu estava sendo sensível demais. Aos poucos, aprendi a não mencionar. Aprendi a engolir. Aprendi a sorrir e aceitar, porque era mais fácil, porque era menos cansativo, porque eu não queria brigar. O trabalho era meu refúgio. No escritório, eu sabia o que fazer. Os números faziam sentido. Havia regras claras, resultados previsíveis. Débito e crédito, receita e despesa. Tudo tinha seu lugar. Tudo se encaixava. Eu era boa no que fazia. Meu chefe, Sr. Augusto, um homem na casa dos 60 anos com uma calma inabalável e um jeito paternal de lidar com a equipe, sempre elogiava meu trabalho. Dizia que eu tinha um olho clínico para inconsistências, que eu era detalhista, que ele confiava em mim para os balanços mais complexos. Aquilo me dava algum alívio. Me fazia lembrar que eu era capaz, que eu tinha valor, que eu não era apenas uma esposa que não conseguia agradar a sogra. Em casa, porém, eu me sentia cada vez menor. Will começou a mudar sutilmente. Ele não era cruel, não gritava, não me xingava, mas havia uma indiferença crescente. Quando eu contava sobre meu dia, sobre algum problema que resolvi no trabalho, sobre alguma conquista, ele mexia no celular. Olhava a tela, digitava, dava risadinhas para mensagens que recebia.
Eu falava e tinha a sensação de estar falando sozinha, de estar conversando com as paredes. Quando eu sugeria programas para o fim de semana, ele dizia que estava cansado, que preferia ficar em casa, mas ficava em casa jogando videogame ou assistindo séries no quarto. Sozinho. Eu ficava na sala assistindo televisão, também sozinha. Quando eu tentava conversar sobre nós, sobre o casamento, sobre como eu me sentia, ele desconversava. Dizia que estava tudo bem, que eu estava imaginando coisas, que o casamento era assim mesmo depois de um tempo, que eu precisava relaxar. E Soledad estava sempre presente. Nas sextas-feiras, jantávamos na casa dela. Era uma tradição, segundo Will. Uma tradição sagrada que não podia ser quebrada. Não importava se eu estava cansada, se tinha sido uma semana difícil, se eu só queria ficar em casa e descansar. Sexta-feira era dia de jantar na casa da Soledad. Eu me arrumava, trocava de roupa 3 vezes tentando encontrar algo que ela não criticasse, levava uma sobremesa que eu comprava na melhor confeitaria da cidade, tentava ser agradável. Mas o jantar sempre tinha o mesmo sabor amargo. Soledad dominava a conversa. Falava sobre as amigas, todas com nomes compostos e sobrenomes importantes. Falava sobre eventos sociais que frequentava, inaugurações, vernissagens, jantares beneficentes. Falava sobre as reformas que estava planejando na casa, sobre como tinha demitido a empregada porque ela não atendia às expectativas, sobre como era difícil encontrar funcionários competentes. Ela nunca perguntava sobre mim, nunca demonstrava interesse pela minha vida. Quando eu tentava entrar na conversa, comentar algo, contribuir, ela sorria vagamente e mudava de assunto. Ou pior, fingia não ter escutado. Simplesmente continuava falando como se eu não tivesse dito nada. O pai de Will, Senhor Rodolfo, era um homem silencioso. Comia em silêncio, cortando a carne com precisão cirúrgica, mastigando devagar. Concordava com tudo que Soledad dizia, assentindo com a cabeça, murmurando palavras monossilábicas. Depois do jantar, ele se retirava para o escritório com a desculpa de ter trabalho para revisar. Ele não era hostil comigo. Ele simplesmente não existia muito. Era como um móvel na casa. Presente, mas apagado. Funcional, mas sem personalidade. Foi em uma dessas sextas-feiras que ouvi pela primeira vez. Eu tinha ido ao banheiro depois do jantar, e ao voltar pelo corredor comprido da casa, escutei vozes vindas da cozinha. Era Soledad e Will. Parei. Sei que não deveria ter parado. Sei que deveria ter continuado andando, feito barulho, anunciado minha presença. Mas não fiz. Fiquei ali, encostada na parede do corredor, ouvindo. Você precisa ter mais pulso firme com ela, Will. Ela está aqui há quanto tempo? 3 anos, e ainda não aprendeu como as coisas funcionam nesta família. Mãe, ela está tentando. A voz de Will era baixa, quase apologética, como se ele estivesse se desculpando pela minha existência. Tentar não é suficiente. Olha o jeito que ela se veste, olha como ela fala. Ela não tem classe, não tem educação de verdade. Como você espera que ela se encaixe? Mas eu gosto dela do jeito que ela é. Você gosta? Ou você se acostumou? Porque há uma diferença enorme entre as duas coisas, meu filho. Silêncio. Esperei Will me defender. Esperei que ele dissesse que me amava, que era feliz comigo, que eu era boa o suficiente. Qualquer coisa. Eu sei, mãe, mas foi minha escolha. E você acha que escolhas não podem ser corrigidas? Olha para ela é comum, é ordinária. Você merecia alguém melhor, alguém do nosso nível. Ela não é tão ruim assim. Não tão ruim assim. As palavras ficaram ecoando. Não tão ruim assim. Como se eu fosse um mal menor. Como se eu fosse tolerável. Como se eu fosse um erro que não era grande o suficiente para ser corrigido, mas que também nunca seria motivo de orgulho. Voltei para a sala com as pernas bambas. Senti que ia vomitar. Sentei no sofá rígido, com o estofado firme demais, e fingi normalidade. Quando Will voltou alguns minutos depois, ele estava sorrindo. Como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de concordar com cada palavra de desprezo que a mãe dele tinha dito sobre mim. Como se eu não existisse além de uma presença física ali, um objeto, um móvel, algo que estava lá, mas que não merecia consideração real.
As semanas seguintes foram um borrão. Eu ia ao trabalho, fazia minhas tarefas com o piloto automático ligado. Voltava para casa, cozinhava, limpava, dobrava a roupa. Will chegava, comia, ia para o quarto. Eu ficava na sala. Dormíamos no mesmo quarto, mas em mundos diferentes. Ele roncava tranquilamente enquanto eu ficava acordada, olhando para o teto, repassando as palavras que tinha ouvido. Comum, ordinária, não tão ruim assim. As palavras giravam na minha cabeça como um carrossel interminável. Soledad continuava aparecendo sem avisar. Mas agora eu via tudo diferente. Via o desprezo mal disfarçado. Via a crueldade nas entrelinhas. Via que cada comentário não era conselho, era ataque. Cada sugestão não era ajuda, era humilhação. Cada visita não era carinho, era invasão. Mas eu não sabia como reagir, não sabia como me defender. Tinha medo de parecer exagerada, tinha medo de confirmar tudo o que ela pensava sobre mim. Que eu era sensível demais, que eu não tinha classe, que eu não me encaixava. Meu pai ligava todo domingo. Ele sempre perguntava se estava tudo bem, se o Will estava me tratando bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu estava feliz. Eu mentia. Dizia que estava tudo ótimo, que o casamento ia bem, que era só cansaço do trabalho. Meu pai era um homem simples, mas não era bobo. Eu sentia na voz dele que ele não acreditava completamente. Ele fazia pausas longas depois das minhas respostas, como se estivesse esperando que eu dissesse a verdade. Mas ele respeitava meu espaço. Ele sempre respeitou. Ele dizia que me amava e que estaria sempre ali se eu precisasse. E desligávamos. E eu ficava segurando o telefone, querendo ligar de volta e contar tudo. Mas não ligava, porque tinha vergonha. Vergonha de admitir que tinha feito a escolha errada. Vergonha de admitir que estava sofrendo. Vergonha de ser fraca. Então chegou o meu aniversário, 30 anos, uma marca importante. Will disse que sua mãe queria fazer um jantar para comemorar. Um jantar especial. Eu não queria. Queria algo só nosso. Um jantar a dois. Um presente simples. Uma demonstração de que ele ainda se importava. Mas ele insistiu. Disse que seria especial. Que Soledad estava planejando tudo com carinho. Que ela realmente queria fazer algo bonito para mim. Que eu deveria aceitar. Que seria grosseria recusar. Eu cedi. Como sempre cedia. Porque era mais fácil. Porque eu não tinha energia para brigar. Porque eu ainda tinha um fio de esperança de que talvez, as coisas pudessem melhorar. A semana antes do aniversário foi estranha. Will estava mais animado do que o normal. Assobiava enquanto se arrumava para o trabalho. Sorria para o celular. Comentava sobre a festa como se fosse o evento do ano. Soledad ligava todos os dias para confirmar detalhes. Ela perguntou sobre o que eu gostaria de comer, que tipo de bolo eu preferia, se eu tinha alguma restrição alimentar. Achei que talvez, finalmente, ela estivesse fazendo um esforço. Que talvez eu tivesse sido injusta. Que talvez as coisas realmente pudessem mudar. Que talvez ela tivesse percebido que eu não era tão ruim assim. Que eu merecia um pouco de consideração. Convidei meu pai. Ele ficou feliz. Disse que era uma honra ser convidado para uma festa na casa da Soledad. Disse que compraria uma roupa nova para a ocasião. Eu ri. Meu pai sempre foi vaidoso do jeito dele. Ele queria estar apresentável, queria estar à altura, queria me ver feliz. E eu queria que ele visse que eu tinha feito a escolha certa, que meu casamento era bom, que eu estava bem, mesmo que nada disso fosse verdade. O dia chegou. Era um sábado ensolarado de março. Acordei com o Will me dando um beijo na testa. Ele tinha comprado flores, lírios brancos, meus favoritos. Fiquei emocionada. Talvez eu tivesse exagerado. Talvez tudo estivesse apenas na minha cabeça. Talvez ele realmente me amasse. Talvez eu tivesse feito tempestade em copo de água. Talvez as coisas realmente fossem melhorar. Feliz aniversário, Van. Ele disse, usando o apelido que só ele usava. O apelido que me fazia lembrar de quando éramos felizes, de quando ele me olhava como se eu fosse especial. Obrigada, se amor. Hoje vai ser um dia especial. Você vai ver. Havia algo no jeito que ele disse isso. Algo que me deixou inquieta. Mas eu afastei a sensação. Não queria estragar o dia com paranoia. Não queria ser a pessoa negativa que via problema em tudo.
Passei o dia me arrumando, tomei um banho demorado, lavei o cabelo, fiz as unhas, escolhi um vestido vermelho que tinha comprado há meses e nunca tinha usado. Era simples, mas elegante. Justo no corpo, com um decote discreto e saia até os joelhos. Era bonito. Me fazia sentir bonita. Prendi o cabelo em um penteado semi-solto. Passei uma maquiagem leve. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher bonita. Uma mulher que merecia ser celebrada. Uma mulher que valia alguma coisa. Chegamos à casa de Soledad às 7 da noite. Meu pai já estava lá. Ele usava um terno azul escuro que eu não conhecia. Devia ter comprado novo mesmo. O tecido ainda tinha aquele caimento perfeito de roupa nova. Ele estava com os cabelos cortados, barba feita, sapatos engraxados. Ele tinha feito um esforço. Meu pai, que trabalhava tanto e nunca se preocupava com vaidades, tinha feito um esforço por mim. Quando me viu, seus olhos brilharam. Feliz aniversário, filha! 30 anos! Como passa rápido! Ele me abraçou forte, aquele abraço de pai que te faz sentir que você sempre será a filha pequena dele, sempre será protegida, sempre será amada. Eu me agarrei nele por um momento extra, respirei fundo, senti o cheiro de colônia barata e sabonete comum, cheiro de casa, cheiro de segurança. Obrigada, pai. Ele olhou em volta. A casa estava decorada. Havia balões dourados presos nas paredes e no teto. Uma mesa comprida estava posta com louças finas, talheres de prata, taças de cristal. Tudo muito bonito, tudo muito Soledad, tudo muito perfeito, perfeito demais. Está tudo lindo, eu disse quando ela se apareceu no topo da escada. Ela desceu devagar, como uma rainha descendo para receber seus súditos. Usava um vestido preto elegante e as mesmas pérolas de sempre. Eu me esforcei. Ela respondeu sorrindo. Afinal, não é todo dia que se faz 30 anos. É um marco, não é? 30 anos. Ainda jovem, mas não tão jovem assim. Havia algo no comentário. Algo venenoso escondido no elogio. Mas eu deixei passar. Não queria estragar a noite. Não queria brigar. Não queria ser problema. Havia outros convidados. Amigas de Soledad. Mulheres elegantes com bolsas caras e joias reluzentes. Alguns primos de Will que eu mal conhecia. O senhor Rodolfo. Ninguém do meu lado além do meu pai. Eu tinha tentado sugerir convidar algumas colegas do trabalho, pessoas com quem eu almoçava às vezes, mas Soledad disse que a casa não comportaria muita gente, que seria algo mais íntimo, familiar. Então era isso, íntimo, familiar. Eu e uma sala cheia de pessoas que mal sabiam meu nome. Jantamos. A comida estava deliciosa. Havia entrada de camarões grelhados com molho especial, salmão defumado com alcaparras, risoto de fungo, saladas elaboradas com queijos importados e molhos que eu não conseguia identificar. Tudo preparado por uma cozinheira que Soledad contratara especialmente para a ocasião. As pessoas conversavam, riam, contavam histórias que eu não entendia porque falavam de pessoas que eu não conhecia, de lugares onde eu nunca tinha estado, de experiências que eu nunca tinha tido. Eu tentava participar, sorrir nos momentos certos, acenar com a cabeça, parecer interessada, mas me sentia deslocada, como se estivesse assistindo tudo de fora, como se fosse uma intrusa na minha própria festa de aniversário. Meu pai estava sentado ao meu lado. Ele comia em silêncio, cortando a comida com cuidado, observando. De vez em quando, apertava minha mão por baixo da mesa. Era seu jeito de dizer que estava ali, que eu não estava sozinha, que ele me via. E naqueles pequenos gestos, eu encontrava algum conforto. Depois do jantar, trouxeram o bolo. Era enorme, de 3 andares, decorado com flores de açúcar e detalhes em dourado. Tinha meu nome escrito em letras cursivas elaboradas. 30 velas foram acesas. As pessoas se reuniram ao redor da mesa, cantaram parabéns. Eu soprei as velas fazendo um pedido silencioso. Pedi paz, pedi pertencimento, pedi para ser amada de verdade, para ser vista, para valer alguma coisa. E então Soledad se levantou. Ela pegou uma taça de champanhe. O salão ficou em silêncio. Todos olharam para ela. Ela tinha aquele jeito de comandar a sua atenção sem esforço. Aquele jeito de fazer tudo girar ao redor dela. Era o show dela, como sempre era. Ela sorriu, um sorriso perfeito, um sorriso ensaiado. Gostaria de fazer um brinde, ela começou, a voz doce, quase maternal.
Era a voz que ela usava em público. A voz de mãe dedicada, de mulher bondosa, de anfitriã generosa. A nossa querida Vanusa, 30 anos, um marco importante na vida de qualquer mulher, um momento de reflexão, de olhar para trás e ver tudo que foi conquistado. Ela pausou, olhou em volta, garantindo que tinha a atenção de todos, garantindo que o momento era dela. Vanusa veio de uma família simples, humilde, trabalhadora. Isso não é nenhum demérito, claro. Todos nós reconhecemos o valor do trabalho duro. Senti um frio na barriga. Havia algo vindo. Eu sabia. Conhecia aquele tom, aquela pausa dramática, aquele sorriso que não era sorriso. Mas é importante reconhecer de onde viemos, é importante ter humildade, é importante lembrar que às vezes recebemos mais do que merecemos, mais do que poderíamos ter alcançado sozinhos. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei para Will. Ele estava olhando para a mãe dele com um sorriso de antecipação, como se estivesse esperando o punchline de uma piada, como se tudo aquilo fosse entretenimento. E então ela disse: "Então eu faço este brinde, pela nossa bobinha de uma família pobre que vive com nosso dinheiro." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As pessoas não sabiam como reagir. Algumas olhavam para os copos, outras olhavam para mim. Senti meu rosto queimar, meu corpo inteiro queimar, como se eu estivesse sendo incinerada de dentro para fora. Minhas mãos ficaram geladas, meu estômago desapareceu, tudo ficou distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Olhei para Will, esperando que ele dissesse algo, que ele me defendesse, que ele fizesse alguma coisa, qualquer coisa. Ele começou a rir, alto, estridente, uma risada sem nenhum constrangimento, uma risada genuína, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, como se a humilhação da esposa fosse motivo de alegria. Outros convidados riram também, risadas nervosas algumas, outras mais confortáveis, como se fosse aceitável, como se fosse normal, como se humilhar alguém publicamente fosse apenas humor. Eu estava congelada na cadeira. Não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia respirar direito. Senti os olhos arderem. Não ia chorar, não ia dar esse gostinho para ela, não ia confirmar que era fraca, que era sensível demais, que não tinha classe. E então meu pai se levantou. Osvaldo nunca foi um homem imponente fisicamente. Ele tinha 1,70 m de altura, ombros curvados de anos sentado dirigindo ônibus, mãos calejadas de segurar o volante por horas. Mas naquele momento, ele pareceu crescer 3 metros. Ele se levantou devagar, com uma dignidade que cortou o ar como uma lâmina afiada. O movimento dele fez todos virarem. A risada de Will morreu. O sorriso de Soledade vacilou. Ele não olhou para a Soledade imediatamente. Primeiro, olhou para mim. E nos olhos dele havia uma tristeza tão profunda que doeu mais do que tudo que tinha acontecido. Era a tristeza de pai que vê a filha sendo humilhada e não pode apagar a dor. Mas havia também algo mais. Havia raiva. Uma raiva contida, controlada, mas tão palpável que dava para sentir o ar pesado. Ele me olhou como se estivesse pedindo desculpas. Desculpas por não ter percebido antes, por não ter me protegido antes, por ter deixado chegar até ali. Então ele se virou para Soledad. "A senhora acha engraçado, não é?" A voz dele era baixa, calma, mas tinha um peso que fez o salão silenciar completamente. Até Will parou de respirar alto. Até as amigas elegantes de Soledade pararam de mexer nas joias. Tudo parou. Soledade abriu a boca para responder, provavelmente para dizer alguma coisa condescendente, para desconversar, para fazer parecer que tinha sido mal interpretada. Mas meu pai levantou a mão. "Não, a senhora vai me escutar agora, vai me escutar até o fim." Ele deu um passo em direção a ela. Soledade recuou levemente, imperceptivelmente, mas recuou. Acho que ela nunca tinha sido confrontada assim. Não na própria casa, não na frente dos convidados, não por alguém que ela considerava inferior. Minha filha trabalha desde os 16 anos. Ela pagou a própria faculdade lavando louça em restaurante aos fins de semana. Ela acordava às 5 da manhã para estudar antes de ir trabalhar. Fazia aulas à noite, chegava em casa meia-noite, estudava até 2 da manhã, dormia 3 horas e recomeçava. Nunca pediu nada para ninguém. Nunca. Nunca reclamou. Nunca desistiu.
A voz dele tremia. Não de medo, de indignação, de raiva contida que estava finalmente encontrando saída. Eu sou motorista de ônibus. Sim, acordo às 4 da manhã. Dirijo o dia todo. Respiro diesel. Fico preso no trânsito. Lido com passageiros grosseiros. Volto com as costas doendo, com os olhos cansados, com o corpo pedindo descanso. Família pobre. Sim, não tenho essa casa. Não tenho essas louças. Não tenho esse dinheiro todo. Ele olhou em volta, para os balões dourados, para as taças de cristal, para tudo que brilhava e custava caro. Mas eu criei minha filha com dignidade, com respeito. Ensinei para ela que ninguém é melhor do que ninguém por causa de dinheiro, que respeito não se compra, que caráter não tem preço, que trabalho honesto vale mais do que herança fácil. Ele deu mais um passo. Soledade estava contra a parede agora, literalmente. Eu nunca tive muito para dar, mas dei amor, dei exemplo, dei honestidade, dei presença, dei abraço quando ela precisou, dei colo quando ela chorou, dei força quando ela duvidou, dei tudo o que eu tinha, tudo. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, mas a voz continuava firme. A senhora tem dinheiro, tem essa casa bonita, tem essas coisas caras, tem esse status todo, mas a senhora não tem educação, não tem classe de verdade e definitivamente não tem coração. Porque quem tem coração não humilha, não diminui, não faz o que a senhora acabou de fazer. Ele olhou ao redor, para os convidados que assistiam em silêncio total. Alguns estavam claramente desconfortáveis, outros pareciam envergonhados, ninguém ria mais. E vocês, vocês que riram, vocês que acharam engraçado, vocês são cúmplices, são tão culpados quanto ela, porque ficaram ali, confortáveis, rindo da humilhação de alguém. E isso diz muito mais sobre vocês do que sobre minha filha. Ele se virou para Will. E naquele olhar havia tanto desprezo que Will encolheu visivelmente. E você? Você que deveria proteger minha filha. Você que deveria estar ao lado dela. Você que deveria ter se levantado antes de mim. Você riu. Riu da sua própria esposa. No aniversário dela. Na frente de todo mundo. Achou graça na humilhação dela. Will tentou falar. Pai, Foi só uma brincadeira. Minha mãe não quis. Não me chame de pai, você não tem direito. E brincadeira? Brincadeira é quando todo mundo ri, quando todo mundo se diverte. Isso não foi brincadeira. Isso foi crueldade, maldade deliberada. E você apoiou, você endossou, você participou. Meu pai respirou fundo, tentando se acalmar, tentando não perder completamente o controle. Você não merece minha filha, ele disse, cada palavra pesando uma tonelada. Você não merece o amor dela. Você não merece a paciência dela. Você não merece nada do que ela te deu. E ela vai perceber isso, mais cedo ou mais tarde. Ela vai perceber que ela sempre valeu mais do que você fez ela acreditar. Ele se virou para mim então. Estendeu a mão. Vanusa, levanta, a gente vai embora. Eu me levantei. Minhas pernas tremiam tanto que achei que fossem ceder. Mas me levantei. Peguei minha bolsa. Meu pai segurou minha mão, aquela mão calejada, aquela mão que sempre me segurou, sempre me guiou, sempre me protegeu. Esperem! Will finalmente reagiu, levantando também. Vocês não precisam ir embora. Vamos conversar, vamos resolver isso. Meu pai nem olhou para ele. Não há nada para resolver. A única coisa que precisa acontecer é minha filha sair deste lugar, sair desta casa e se afastar de pessoas que não sabem o valor dela. Ele olhou para Soledad uma última vez. A senhora deveria ter vergonha, mas acho que vergonha é um sentimento que a senhora não conhece. E saímos. Saímos da casa de Soledad. Saímos da festa. Saímos das risadas que tinham morrido, mas que ainda ecoavam. Saímos de tudo aquilo. Meu pai me guiou até o carro dele. Aquele sedã velho de mais de 10 anos que ele mantinha impecavelmente limpo. Ele abriu a porta para mim. Esperei eu entrar. Fechou com cuidado. Deu a volta. Entrou. Colocou o cinto. Ligou o carro e começou a dirigir. Dirigimos em silêncio por alguns minutos. Eu olhava pela janela. As luzes da cidade passando. As pessoas nas calçadas. A vida acontecendo normalmente enquanto meu mundo tinha acabado de desmoronar. E então comecei a chorar. Soluçar. Chorar desesperadamente.
Todos os meses de humilhação saindo de uma vez, todo o desprezo acumulado, toda a dor guardada, tudo saindo em lágrimas que eu não conseguia controlar. Meu pai parou o carro no acostamento, desligou, se virou para mim e me abraçou forte. Como quando eu era criança e tinha caído e ralado o joelho, como quando eu era adolescente e tinha levado um fora, como quando minha mãe morreu e eu achei que o mundo tinha acabado. Ele me abraçou e deixou eu chorar. Deixou eu soltar tudo. Não disse nada, apenas me segurou. E choramos juntos. Ele também chorava. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dele. Eu deveria ter percebido antes. Ele disse finalmente, a voz embargada. Desculpa, filha. Eu deveria ter visto que você não estava feliz. Eu deveria ter perguntado mais, insistido mais. Eu deveria ter protegido você. Não é sua culpa, pai. É sim, eu sou seu pai. Meu trabalho é te proteger. E eu falhei. Você não falhou. Você nunca falhou comigo. Eu deixei você casar com ele, achando que ele ia te fazer feliz, achando que a vida seria mais fácil, achando que dinheiro traria conforto. Mas eu estava errado. Conforto sem respeito não vale nada. Luxo sem amor não vale nada. Nada disso vale nada se você não é tratada com a dignidade que merece. Ele secou as próprias lágrimas com as costas da mão. Você não vai mais naquela casa. Você não vai mais ver aquela mulher. E se aquele menino não te tratar do jeito que você merece, você sai. Você vem para minha casa. Sempre. Entendeu? Sempre. Entendi, pai. Você vale muito, Vanusa. Muito. Não deixa ninguém te fazer esquecer disso. Nunca mais. Fiquei com meu pai aquela noite. Dormi no sofá da sala dele, enrolada em um cobertor velho que ainda cheirava ao amaciante que minha mãe usava. O apartamento dele era pequeno. Um quarto, uma sala, uma cozinha minúscula. Móveis velhos, mas bem cuidados. Fotos nas paredes. Fotos minhas em todas as fases da vida. Bebê, criança, adolescente, formatura, casamento. Ele tinha todas as fotos, todas emolduradas com carinho. E pela primeira vez em meses, em anos talvez, dormi em paz. Dormi sabendo que havia pelo menos uma pessoa no mundo que me via, que me valorizava, que me amava incondicionalmente. Na manhã seguinte, acordei com cheiro de café. Meu pai estava na cozinha fazendo café e torradas. Café simples, torrada com manteiga. Nada sofisticado, nada elaborado, mas feito com amor. Comemos juntos em silêncio confortável, o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Depois, ele me levou de volta para o apartamento que eu dividia com Will. Will estava lá, esperando. Ele estava sentado no sofá da sala, ainda com a roupa da noite anterior. Os olhos vermelhos. Parecia que tinha chorado, ou que não tinha dormido, ou ambos. Quando me viu, se levantou rapidamente. Tentou me abraçar. Eu me afastei. Não queria ser tocada. Não queria fingir que estava tudo bem. Não estava. Van, por favor, a gente precisa conversar sobre isso. Conversar sobre o quê, Will? Sobre como você riu de mim. Sobre como sua mãe me humilhou na frente de todo mundo. Sobre como você achou engraçado. Ela não quis dizer aquilo. Ela estava com raiva. Ela estava bêbada. Ela não... Ela disse exatamente o que pensa. Ela sempre pensou isso. E você sabe. Você sempre soube. E concordou. Você riu, Will. Você riu da minha cara. No meu aniversário. Eu sei e foi horrível. Eu sinto muito. Muito mesmo. Mas eu estava nervoso. Eu não sabia o que fazer. Foi uma reação. Foi uma escolha. Você escolheu rir. Você escolheu ficar do lado dela. Você sempre escolhe ela. Sempre. Ele tentou segurar minha mão. Eu afastei. Por favor, Van. A gente pode superar isso. A gente pode... Eu não quero superar. Eu não quero tentar mais. Eu estou cansada, Will. Cansada de tentar ser boa o suficiente. Cansada de tentar agradar. Cansada de ser invisível na minha própria vida. Você não é invisível. Eu te vejo. Você me vê? Então por que você nunca me defendeu? Por que você nunca colocou limite na sua mãe? Por que você deixou ela me tratar como lixo? Ele não tinha resposta. Claro que não tinha. Passei a dormir no quarto de hóspedes, o quarto pequeno que a gente usava para guardar caixas e roupas fora de estação. Arrumei um canto. Coloquei um cobertor no colchão fino. E foi ali que passei as próximas semanas. Will tentou conversar mais algumas vezes, mas eu não tinha energia. Não tinha vontade.
Não tinha mais nada para dar. Ia trabalhar todos os dias como um robô. Sentava na minha mesa, olhava para os números, fazia meu trabalho mecanicamente. Senhor Augusto percebeu que algo estava errado. Me chamou em sua sala uma tarde de quarta-feira. Vanusa, senta aqui. Você está bem? Notei que você anda diferente, mais quieta, mais distante. Eu poderia ter mentido. Poderia ter dito que estava tudo bem, que era só cansaço, que era só estresse. Mas algo em mim se quebrou. Contei tudo. Chorei no escritório dele. Chorei como não tinha chorado na frente de ninguém além do meu pai. Ele escutou em silêncio, não interrompeu, não julgou, apenas escutou. Quando terminei, ele suspirou profundamente. Sabe o que eu aprendi na vida, Vanusa? Depois de 60 anos vivos, depois de um casamento de 30 anos, depois de criar 3 filhos, que a gente ensina às pessoas como nos tratar. Se você aceitar desrespeito, vão te desrespeitar sempre. Vão achar que podem, vão achar que você aguenta. E vão continuar, sempre. Você merece mais do que isso. Mas eu amo ele. Ele sorriu tristemente. Amor não pode ser só seu. Amor é troca, é respeito mútuo, é parceria, é alguém que fica do seu lado quando as coisas ficam difíceis. O que você tem não é amor, é solidão compartilhada. E solidão dói muito mais quando você está acompanhada. As palavras dele ecoaram em mim por dias, semanas. Eu pensava nelas enquanto lavava a louça olhando pela janela da cozinha, enquanto dobrava a roupa sentindo o peso de cada peça, enquanto fingia dormir no quarto de hóspedes, ouvindo Will roncar tranquilamente no quarto principal, como se nada tivesse acontecido. Como se nossa vida não tivesse implodido. Como se ele pudesse simplesmente ignorar tudo até que eu esquecesse. Até que eu voltasse ao normal. Ao que ele considerava normal, ao que sempre foi. Eu calada, ele confortável. Soledad no comando. Soledad ligou algumas vezes nas primeiras semanas. Eu não atendi. Ela mandou mensagens, mensagens longas, mensagens dizendo que eu tinha sido dramática, que tinha exagerado, que tinha estragado uma festa linda que ela preparou com tanto carinho, que meu pai tinha sido grosseiro e desrespeitoso na casa dela, que eu deveria ter mais controle sobre ele, que eu deveria pedir desculpas. Desculpas, como se eu fosse pedir desculpas por ter sido humilhada. Bloqueei o número dela, bloqueei nas redes sociais, bloqueei de todas as formas possíveis. Ela não existia mais para mim, mas ela continuava existindo para Will. Ele ia na casa dela todo fim de semana, sozinho, voltava e tentava fazer parecer que era normal, que era natural, que nada tinha mudado. Eu não dizia nada, não tinha energia para brigar, para argumentar, para tentar fazer ele enxergar. Ele não queria enxergar, ele nunca quis. Comecei a me organizar, silenciosamente, metodicamente. Fui até um banco diferente, abri uma conta só minha, comecei a transferir parte do meu salário todos os meses. Não muito de uma vez para não chamar atenção, mas aos poucos fui juntando. Procurei apartamentos para alugar na internet, pequenos, em bairros mais distantes, mais simples, mas meus de verdade. Comecei a separar mentalmente o que era meu do que era dele, do que era nosso. Comecei a me preparar para sair, e fiz tudo isso em silêncio absoluto, sem avisos, sem ameaças, sem discussões, apenas me organizando, porque eu tinha aprendido. Tinha aprendido que anunciar sua saída só dá tempo para o outro tentar te convencer a ficar. Tentar te fazer mudar de ideia, tentar te fazer sentir culpada. E eu não queria passar por isso. Will não percebeu nada. Ele estava ocupado demais tentando manter a aparência de normalidade, levando flores toda sexta-feira, sempre lírios brancos, como se flores compensassem humilhação, como se flores apagassem meses de desrespeito, como se flores fizessem esquecer, fazendo promessas, dizendo que iria mudar, que ia conversar sério com a mãe, que ia colocar limites, mas nunca mudava, nunca conversava, nunca colocava limite nenhum. As palavras eram só palavras, vazias, sem peso, sem significado. Soledad também não percebeu. Ela continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Will contava que ela estava bem, que estava planejando uma viagem, que tinha comprado móveis novos para a sala, que estava pensando em reformar a cozinha. A vida dela continuava exatamente igual, porque para ela eu nunca tinha importado. Eu era apenas um inconveniente temporário na vida do filho dela.
Um erro que eventualmente seria corrigido. E quanto antes isso acontecesse, melhor. Levou 4 meses. 4 meses de planejamento silencioso. 4 meses de juntar dinheiro guardado no banco secreto. 4 meses de procurar apartamento. 4 meses de juntar forças. De me preparar psicologicamente. De me convencer de que eu merecia mais. De que eu conseguia. De que eu ia ficar bem. Em uma sexta-feira à tarde de julho, pedi demissão do emprego. Senhor Augusto ficou genuinamente triste. Disse que ia sentir minha falta, que a empresa ia sentir minha falta. Mas ele entendeu. Ele sempre entendeu. Ele me deu uma carta de recomendação calorosa, elogiosa, detalhada, e me deu um abraço paternal. Você vai ficar bem, Vanusa. Mulheres fortes sempre ficam bem. E você é muito mais forte do que imagina. Muito mais. Chorei. Agradeci. Saí dali sentindo um misto de medo e alívio. Medo do desconhecido. Alívio de estar finalmente dando o passo. O primeiro passo real em direção à minha liberdade. Na segunda-feira seguinte, acordei cedo. Muito cedo. Will tinha saído para trabalhar às 7h30, como sempre. Às 8 da manhã, uma equipe de mudança chegou. 3 homens com um caminhão pequeno. Levei apenas o que era meu. Roupas que eu tinha comprado com meu dinheiro. Livros que eu tinha colecionado ao longo da vida. Alguns objetos que tinham valor sentimental. A foto da minha mãe que ficava na minha mesa de cabeceira. O cobertor velho que ela tinha feito de crochê. A caneca de café que meu pai me deu quando passei no vestibular. Coisas pequenas. Coisas que tinham história. Deixei tudo que Will ou Soledad tinham me dado. Todas as almofadas que ela não aprovava. Todas as plantas que ela dizia que eu não sabia cuidar. Todos os quadros que ela achava simples demais. Todas as roupas caras que ela tinha insistido que eu comprasse para parecer mais apresentável. Deixei tudo. Deixei as chaves na mesa da cozinha. Deixei um bilhete simples, direto, sem rodeios. Não deu certo, não me procure. 6 palavras, só isso. Nada de explicações longas, nada de justificativas, nada de dar chance para discussão. Apenas 6 palavras encerrando 5 anos da minha vida. Mudei para um apartamento pequeno em um bairro popular do outro lado da cidade. Era um lugar simples, muito simples. Um quarto. Uma sala que se conectava com a cozinha, um banheiro, mas era meu. Cada canto era meu. Cada parede era minha. Cada decisão era minha. Comprei móveis usados nos classificados da internet. Uma cama, uma mesinha de centro, um sofá que tinha visto dias melhores, mas era confortável. Decorei do jeito que eu gostava. Cores vivas, plantas na varanda, quadros simples que compramos em feira. E pela primeira vez em anos, respirei. Respirei sem peso no peito, sem nó na garganta, sem medo de ser julgada. Simplesmente respirei. Will tentou me encontrar. Ligou para meu antigo emprego. Senhor Augusto disse educadamente que eu não trabalhava mais lá e que ele não tinha autorização para passar informações. Ligou para meu pai. Meu pai, firme como rocha, disse que eu estava bem e que não queria contato. Que era melhor ele seguir em frente, que era melhor para todo mundo. Will insistiu. Disse que precisava conversar comigo, que precisava me explicar, que precisava uma chance. Meu pai repetiu que não, e desligou, e bloqueou o número. Soledad aparentemente ficou ultrajada. Will contou depois para conhecidos mútuos que ela ficou indignada com minha falta de educação, com minha ingratidão, com meu abandono, como se eu tivesse obrigação de permanecer sendo humilhada, como se eu devesse gratidão por ter sido aceita precariamente, como se minha partida fosse ofensa pessoal. Ela tentou ir até minha antiga empresa procurar por mim. Senhor Augusto a recebeu educadamente e a mandou embora educadamente. Disse que eu tinha seguido minha vida e que ele sugeria que ela fizesse o mesmo. Passei os primeiros meses apenas me ajustando. Acordava no meu apartamento pequeno e sorria. Fazia café no jeito que eu gostava. Forte e sem açúcar. Sentava na varanda minúscula e olhava o sol nascer. Regava minhas plantas todos os dias. Via elas crescerem. Via flores brotarem. Cuidava delas do meu jeito. E elas não morriam. Muito pelo contrário, elas floresciam. Encontrei outro emprego depois de 2 meses procurando. Uma empresa menor que a anterior. Uma empresa familiar de contabilidade. 2 sócios e uma pequena equipe. O ambiente era acolhedor.
As pessoas eram genuínas, simpáticas, ninguém fingia, ninguém julgava. Começamos de novo, do zero em muitos sentidos, e foi libertador. Foi como renascer. Como sair de um casulo apertado e finalmente poder abrir as asas. Meu pai visitava todo fim de semana. A gente cozinhava junto. Receitas da minha mãe que ele guardava na memória. Macarrão à bolonhesa do jeito que ela fazia. Bolo de fubá. Arroz doce. Comíamos assistindo filmes ruins na televisão antiga que eu tinha comprado usada. Conversávamos sobre tudo e nada. Sobre o trabalho dele antes de se aposentar. Sobre as pessoas que ele conheceu ao longo da vida. Sobre minha mãe. Sobre como ele ainda sentia falta dela todos os dias. Ele nunca mencionava Will. Nunca mencionava Soledad. Nunca tocava no assunto. Ele apenas estava presente. E isso era tudo que eu precisava. Presença, constância, amor sem condições. 6 meses depois da mudança, recebi papéis do divórcio. Will finalmente tinha entendido. Finalmente tinha aceitado. Ou talvez apenas tivesse cansado de tentar. Assinei sem hesitar. Não pedi nada. Não queria nada. Não queria dinheiro. Não queria bens. Não queria divisão patrimonial. Só queria paz. Só queria encerrar. Só queria virar essa página definitivamente. O processo foi rápido. Sem drama. Sem brigas em tribunal. Sem audiências tensas. Eu simplesmente deixei para trás. Deixei Will. Deixei Soledad. Deixei aquela vida que nunca foi realmente minha. Deixei a versão de mim que tentava se encaixar, que tentava ser boa o suficiente, que aceitava migalhas achando que era amor. Hoje, quase 2 anos depois, acordo todas as manhãs no meu apartamento pequeno e sorrio antes mesmo de abrir os olhos. Faço café cantarolando músicas que eu gosto, rego minhas plantas conversando com elas. Olho pela janela e vejo a vida acontecendo lá fora. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, cachorros sendo passeados. A vida normal, a vida simples, e eu faço parte dela. De verdade agora. Não como coadjuvante, não como figura decorativa, mas como protagonista da minha própria história. Ainda trabalho com contabilidade, ainda sou detalhista, ainda sou boa no que faço. Recebi promoção no mês passado, agora coordeno uma pequena equipe, ensino os mais novos, reviso trabalhos, tomo decisões e sou respeitada, genuinamente respeitada, não por obrigação, não por educação falsa, mas porque meu trabalho tem valor, porque eu tenho valor. Mas agora eu também sei que sou mais do que meu trabalho. Sou mais do que uma esposa negligenciada. Sou mais do que a filha de um motorista de ônibus. Sou Vanusa, 32 anos, contadora, filha, sobrevivente, mulher que aprendeu que respeito próprio não é egoísmo, que estabelecer limites não é maldade, que sair não é fracasso. Às vezes, sair é a maior vitória possível. Meu pai está saudável. Graças a Deus. Ele se aposentou ano passado depois de 40 anos dirigindo ônibus. Agora passa os dias cuidando de um pequeno jardim no quintal coletivo do prédio onde mora. Planta tomates, manjericão, alface, pimentão. Tem mãos de ouro esse homem. Tudo que ele planta cresce bonito. E toda semana me traz uma sacolinha com suas colheitas. A gente cozinha junto. A gente ri. A gente assiste programas bobos na televisão. E quando penso em família, penso nele. Só nele. Ele é minha família completa. Minha base. Minha certeza em um mundo cheio de incertezas. Não sei o que aconteceu com Will. Não sei se ele casou de novo. Não sei se continua morando no mesmo apartamento. Não sei se finalmente se libertou de Soledad ou se continua sendo extensão dela. E não me importo. Aquela parte da minha vida acabou. Fechou. Como o livro que você termina de ler e põe na estante para nunca mais pegar. Não tenho curiosidade, não tenho ressentimento, não tenho nada, apenas indiferença. E indiferença é libertadora. Não sei o que aconteceu com Soledad. Não sei se ela encontrou outra pessoa para controlar, outra mulher para humilhar, outro alvo para seus venenos. E também não me importo. Ela é problema dela mesma. E eventualmente as pessoas como ela ficam sozinhas. Porque ninguém aguenta para sempre. Ninguém aceita para sempre. Uma hora as pessoas cansam. Uma hora as pessoas vão embora. E aí sobra só o vazio. Sobra só o eco da própria maldade. Às vezes, quando estou sozinha à noite, quando o silêncio do apartamento é total e só se ouve o barulho distante dos carros na rua, lembro daquela festa. Lembro da humilhação.
das risadas, da dor física que senti, do vazio no estômago, do fogo no rosto, de querer desaparecer. Lembro de cada segundo daquela noite, mas lembro também do meu pai se levantando, da firmeza na voz dele, da maneira como ele me defendeu quando ninguém mais fez, da maneira como ele me pegou pela mão e me tirou dali. E agradeço. Agradeço por ter um pai que me ensinou que eu mereço respeito, que me ensinou que amor verdadeiro não humilha, não diminui, não ri da sua dor. Amor verdadeiro protege. Amor verdadeiro fica do seu lado. Amor verdadeiro te pega pela mão e te tira de onde você está sendo destruída. Essa história não tem final feliz no sentido de conto de fadas. Não conheci ninguém novo. Não me apaixonei de novo. Não fiquei rica. Não me vinguei de soledade de maneiras espetaculares. Não houve justiça poética. Não houve karma instantâneo. A vida real não funciona assim. Mas encontrei algo mais valioso. Encontrei paz. Encontrei respeito próprio. Encontrei a mim mesma. Encontrei minha dignidade que eu tinha deixado ir embora aos poucos, sem perceber. E no fim das contas, esse é o único final que realmente importa. Não é sobre derrotar os outros, não é sobre vingança, não é sobre fazer quem te machucou sofrer, é sobre se encontrar, é sobre se respeitar, é sobre saber que você vale muito mais do que qualquer humilhação, mais do que qualquer desprezo, mais do que qualquer amor que exige que você se diminua para caber. Eu sou Vanusa, tenho 32 anos, trabalho com contabilidade, moro em um apartamento pequeno, ganho um salário modesto. Não tenho luxos, não tenho status, mas tenho paz, tenho dignidade, tenho amor próprio e tenho um pai que me mostrou que existem pessoas no mundo que vão te amar pelo que você é. Não pelo que você tem, não pelo que você pode oferecer, mas simplesmente por você existir. E isso, aprendi, é mais do que suficiente. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.